Somos nós aqui nesse mundo, nessa passagem, nessa estrada, nesse rio. Vamos falar muito sobre metáforas na mensagem de hoje, junto com Emmanuel. Enfrentando desafios, não perder as esperanças, não desanimar quando a vida apresentar provocações ou dificuldades. A mensagem é para seguir em frente, continuar mesmo que quebrado, por dentro ou por fora, vamos seguindo, como um rio que segue o seu curso, contornando as pedras, as sujeiras, as barreiras que aparecem no trajeto. E ele nem sabe o seu destino final, porque o seu destino é apenas enfrentar o presente. O momento é apenas percorrer, é seguir, não ficar parado diante do obstáculo. Ele apenas sabe que tem o dever de ser e seguir em frente. De apenas fluir, porque o próprio obstáculo o fará crescer. Transpassá-lo o fará levantar em si mesmo a força que possui, para transbordar-se em sua essência divina, porque a natureza, a nossa natureza é divina. É passar por cima da barreira que o impedia apenas de ser um rio que segue. Temos aquela música do Renato Teixeira, né, que nos diz: ando devagar porque já tive pressa, leva esse sorriso porque já sofri demais. São as estações da natureza, passam pelo decorrer da nossa vida, faz parte da nossa trajetória aqui, e que pela experiência somos marcados com aprendizados, e nossa existência aqui fica e vira sabedoria, a sabedoria de saber viver. A experiência, passar por essas experiências é que nos vão fazer essa sabedoria, vão nos trazer essa sabedoria interna. Penso que levar a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Se a aprovação te busca, não desanimes, segue. O dever como refúgio, cumprir com os nossos deveres, com as nossas obrigações, oferece uma proteção e um senso de propósito, servindo como refúgio contra o desânimo. O dever de sermos felizes e capazes, porque nada somos. Se o nosso destino é habitarmos mundo felizes, mantenhamos o foco, através do nosso trabalho, o nosso dever no mundo. Apesar de um mundo de provas e expiações, estaremos contribuindo para que a regeneração chegue, mantendo o foco no nosso trabalho de lapidação interna, de não nos deixarmos abater, de não nos deixarmos ter intimidade com o mal, não deixar ele fazer morada em nossa intimidade, morada em nosso ser, porque somos criados e fomos feitos para sermos felizes. Hoje, amanhã e sempre, mas isso precisa de um trabalho. E como a gente trabalha isso? Dentro das nossas possibilidades, ajudando a quem for, onde for, mesmo sendo realista, com as ferramentas que temos em mãos. Não precisamos das melhores ferramentas, precisamos trabalhar. Está chegada a hora de trabalhar. E assim a gente vai, com essa honestidade em nós, com a honestidade ao nosso redor, a gente vai deixando todas as sombras para trás, as nossas máscaras caem, as nossas ilusões desaparecem, faz com que as nossas sombras, né, do desânimo, da preguiça, da revolta, da insatisfação, fiquem dissolvidas, desaparecerão. Desaparecerão para dar espaço ao novo. Será o refúgio, porque na hora desse trabalho que estamos com atenção plena para concretizar, cumprir a tarefa de que somos luz. Fomos feitos para sermos felizes. E é na hora desse trabalho, saindo dessa inércia, indo para o movimento, bem nesse movimento, estamos refugiados nesse propósito, guardados nesse momento dessa consciência mais preciosa que muitas vezes buscamos fora. E está tão perto e guardado de nós, e guardado em nós, né? Está dentro de nós. A questão 621.
Onde é que está gravada a consciência das leis divinas dentro de nós. É manter isso como dever, que vai ser o nosso refúgio, o nosso escudo de defesa sempre. Não basta muito, basta pouco. Questão 909 do Livro dos Espíritos, né? Boa vontade. Basta termos boa vontade, termos coragem e esforço para trabalhar no bem, no amor, na caridade, que será nosso refúgio toda hora. E nessa ação a gente vai superar muita coisa. É o que diz o terceiro parágrafo desta lição de Emmanuel. A ação supera a tristeza. Indica que se mantermos nos ativos e ocupados no serviço e na ajuda do bem, vamos dissipar a tristeza, a angústia ou os problemas. A sombra se desfaz. No livro Vinha de Luz, também escrito por Chico através de Emmanuel, na lição 78, vai nos dizer: purifiquemo-nos. Em cada dia de luta, é indispensável atentar para a utilização do vaso de nossas possibilidades individuais. Na terra onde a maioria das almas encarnadas dormem, ainda o sono da indiferença, é mais que necessária a vigilância do trabalhador de Jesus nesse particular. Quem não guarde os ouvidos pode ser utilizado pela injustiça. Quem não vigie sobre a língua pode facilmente converter-se em vaso de calúnia, pela leviandade ou pela preocupação do sensacionalismo, né? Quem não ilumine os olhos pode tornar-se vaso de falsos julgamentos. Quem não se orientar pelo serviço cristão será naturalmente conduzido a muitos disparates e perturbações, ainda mesmo quando a boa-fé lhe inspire propósitos louváveis. Observamos, amigos, que aquele que se mantém firme nas lidas diárias, no serviço do bem, toda sombra, dia após dia, na perseverança, na fé, será dissipada através da nossa boa vontade, através da nossa persistência, resiliência, resignificação, fé. Estaremos nos mantendo legitimamente purificados. Seremos vasos de honra e idôneos para o uso e obra do bem supremo maior. Não é fácil se manter puro, mas podemos ser um jarro novo, para que a água limpa possa entrar em nós. Mantenhamos o nosso jarro, o nosso corpo, mente, pensamentos, emoções e ações sempre como um jarro cheio de água. Limpa, água limpa, não tendo intimidade com o mal, não deixando que o mal entre, não fazendo mal, porque assim vamos nos purificando, vamos sempre tendo esse propósito do bem, bem a nós, bem ao próximo, que será o nosso advogado em toda hora. O bem que fazemos será o nosso escudo de proteção. O bem que fazemos será a nossa defesa. Não é fácil, mas é possível. Jesus veio e nos disse que é possível. Ele se fez humano para dizer isso para nós. Sejamos esse barro, esse jarro, cheio de água limpa. O buril contra a pedra, dificuldade leva ao crescimento. É a força que promove. Usa a metáfora do buril, né? Um instrumento que é usado para lapidar esculturas, né? Escultores geralmente usam buril para lapidar pedras preciosas. E ilustrar, né? Aí mais uma metáfora, ilustrando que a pressão e o esforço, né, como escultor que trabalha a pedra bruta, na verdade, a força permite, ou melhor, promove o desenvolvimento e a nossa melhora contínua. Até dentro da concha mais dura, dentro do mar, mais fundo, né, um mar mais fundo, mais gelado, existe uma pérola preciosa lá guardada.
A pedra mais bruta também será lapidada e virará um diamante. Está lá gravado, né? Dentro de qualquer ser, dentro de qualquer um de nós, está lá na questão da nossa consciência. Do Criador para a criatura, a consciência das leis divinas e felizes. Foi o que o Criador nos deu de mais precioso, gravado em nossa consciência. Questão 614 também. O homem só é infeliz quando se afasta das leis de Deus, e Deus é amor. Não adianta se nos distanciarmos das leis de Deus, mas ajuste teremos para fazer. Mais dores, mais sofrimentos, mais dificuldades teremos para sermos resgatados dessa misericórdia. E não por justiça, porque não aguentaríamos tamanha pressão se fosse por justiça. Ainda bem que é por misericórdia. E tempo a tempo, né? Por esse amor, por essa pressão de amor, que o buril vai esculpindo a pedra bruta e depois se transforma em preciosidade. A dor como oportunidade. A dor como oportunidade. Existe um bem sofrer? Existe um bem sofrer. Mas sabemos sofrer bem? Sabemos passar pelas provações sem lamuriar, sem criticar as nossas próprias provações, sem reclamar? No momento em que estamos passando pelas provações, pela dor, é difícil ver a luz no fim do túnel, mas a luz está lá, dentro do nosso ser, dentro da nossa consciência, nos chamando. Olha, tenha fé, tenha perseverança, tenha paciência com você, porque você está num processo. Tudo vai passar. Nada é fácil. E é um serviço, né? É um trabalho. Trabalhar para o escultor, dia após dia, até formar uma linda pedra. Quanto de casca, quanto de brutalidade, quanto ele não teve que ali bater nessa pedra. Ainda bem que a misericórdia de Deus é por amor. E quanto mais nos distanciamos desse amor, mais teremos que nos ajustar, mais teremos que nos manter de acordo com essa lei. É uma lei natural que a gente se una com o propósito do bem maior, mas a gente precisa se esforçar, a gente precisa ser o trabalhador que vai fazer com que essa obra, com esse valor desse serviço, tenha significado para todos à nossa volta e para nós mesmos, porque senão a gente não conseguiria entender o amor de Deus. A dor aproveitada é sempre amparo oculto. A dor como oportunidade. Reforça que a dor ou sofrimento, quando bem direcionado ou encarada com a atitude correta, nos ajusta às leis divinas. Podem se transformar em um auxílio de aprendizado, disfarçando-o em amparo oculto. Se o sofrimento não tivesse um propósito, Deus já havia abolido esse sistema de infelicidade, gente. Se Deus é felicidade, é luz suprema, é amor pleno, por que ainda existe dor? Por que existe infelicidade ainda? Não é? Se ele não tivesse um propósito, com certeza Deus, absoluto e bom, teria abolido. Mas, então, por que somos criados para essa dor? Por que essa dor ainda nos afeta? Porque a dor é pedagógica. A dor ainda é pedagógica nas nossas experiências humanas.
porque ela nos ajusta, nos mantém no caminho reto. É ela que vai fazer com que a gente direcione nossos pensamentos na ação correta, na emoção correta. A gente não vai querer ficar sentindo dor, não vai querer ficar infeliz, porque isso cansa, isso deteriora, isso angustia. A gente não quer viver angustiado, a gente quer a felicidade, lembra? Mundos felizes. Somos criados para mundos felizes. E nos mantemos nessa retidão, a dor tem o seu propósito. Se eu me mantenho ajustada, se eu me mantenho de acordo, faço melhores escolhas, não tenho intimidade com o mal, fico em felicidade plena, em constante lei de progresso. Nada acontece por acaso, né? Embora nos pareça ao contrário, até mesmo o mal permanece a serviço do bem. Até mesmo o mal permanece ao serviço do bem. Então não existe mal sofrer, bem sofrer. São sistemas pedagógicos da nossa alma humana, buscando a nossa espiritualidade, a nossa capacidade de sermos seres melhores, lapidando aqui nas experiências terrenas, através dos nossos esforços, através do nosso serviço, através do nosso trabalho. A prece é o nosso refúgio, a vigilância é o nosso refúgio. Não devemos nunca deixar de termos isso em mente e nas horas de provações colocarmos em prática. São pequenas atitudes, são pequenos movimentos que fazem com que a gente possa sair dessa inércia, ir para esse movimento, porque Deus é criação a todo momento e dá à sua criatura esse poder de criação, esse poder de movimento, esse poder de amor, esse poder de capacidade, de perseverança, de fé, de persistência. Todos nós temos isso dentro de nós. Sofre com paciência. Deus te oferta o melhor. Sofre com paciência. Lá vem Emmanuel nos dizendo mais uma vez: tenha paciência com o sofrimento. Se a gente viesse, como diz, né, os bons espíritos, a pagar tudo que a gente precisa, né, a gente não aguentaria. Sofre com paciência porque é a oportunidade. Os nossos esforços com relação às nossas dificuldades, o tamanho dos nossos esforços será o tamanho das nossas bênçãos, será o tamanho da dos nossos presentes futuros, das nossas bênçãos futuras. Será o presente mais precioso que Deus guardou para nós. A nossa vida, a vida após a vida na vida. Poder percebermos isso agora, hoje, é mais do que importante, porque nós estamos vivenciando esse amor no presente. E como presente? Fé e recompensa. Conclui com apelo à paciência e confiança em um poder superior, seja no nosso interior ou de tudo que vemos ao nosso exterior, sugerindo que, ao suportarmos o sofrimento com resignação, Deus inevitavelmente proverá o que é melhor para o indivíduo. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, capítulo 52, motivos de resignação. O que te motiva a sair do seu sofrimento? O que te motiva a sair da dor? O que te motiva? Uns vão aos trabalhos voluntários, outros aos grupos sociais, outros dentro da família, outros dentro de si, trabalhar em si mesmo, com autoconhecimento. Muitos buscam motivos para resignar-se da dor.
E é esse movimento que precisamos ter na nossa caminhada. É esse movimento que temos que ter para que a água limpa entre em nosso jarro. É esse movimento que temos que ter quando o rio passa. O sofrimento, quando aceito de forma resignada, serve para purificar o espírito, poupando-o de sofrimentos futuros muito maiores. Lembra? Quanto mais eu me distancio da lei de Deus, mais dor, mais sofrimento, mais a mão de Deus vai ter que descer para nos alcançar. Então, não nos distanciemos das leis de Deus, não nos distanciemos do amor. Chico Xavier sempre disse que é mais difícil aquele que aplica, né, o mal. Não sejamos aplicadores do mal. Se estamos recebendo ainda a mão pesada do sofrimento, é porque precisamos passar por essa resposta. Seja como exemplo, seja como provação, seja como expiação, precisamos passar. Mas que passemos felizes, motivados, alegres, porque a gente tem uma certeza interior dentro de nós, escrita dentro de nós. Lembra da concha? Até a concha mais dura no fundo do mar mais frio, até a pedra mais dura, mais casca grossa que exista, tem lá dentro um diamante. Está dentro de nós. Essas capacidades estão dentro de nós. E Emmanuel, de uma maneira geral, traz essa mensagem o tempo todo, para a gente ter otimismo e resiliência, e incentiva a gente. Ele não vem nos deixar tristes, ele vem nos incentivar. Bem minha cara isso, né? Quem me conhece sabe. Vamos para frente, vamos seguir para frente e para cima, como diz Dr. Bezerra de Menezes. Incentiva a ver as adversidades como ferramentas de crescimento pessoal e espiritual. Encontramos forças no trabalho que praticamos e na fé. A nossa fé é que nos vai nos manter focados, amparados, sustentados, acompanhados, iluminados por esse bem maior. Não percamos a fé e tenhamos sempre como defesa o nosso trabalho. Nosso trabalho é nos mantermos firmes na fé, na perseverança, nos mantermos livres da intimidade com o mal e nos mantermos sempre focados em um mundo feliz.